A paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Deus é bom. Ai, gente, olha. Estou muito feliz de estar mais uma vez aqui. Agora na festa dos 16 anos. E eu confesso, irmão, estava ali sentadinha, com o Gael no colo. E fui ouvindo o ministério de louvor, nem quis cantar, eu fiquei quietinha para ouvir. Irmãos, olha, eu não vou falar quantos anos eu tenho, não, mas eu acho que eu vou denunciar agora. No meu tempo, o louvor era assim, eu viajei aqui. Irmãos, é muito bom estar na presença do Senhor. É muito bom poder glorificar o nome dEle. E eu louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Sempre quando o Senhor me dá a oportunidade de conhecer mais um pedacinho do corpo, com as suas diversidades, são tantas, diferenças, cada um de um jeito e tudo mais, mas é tão bom que mesmo com as nossas diferenças, com as nossas peculiaridades, louvamos e adoramos ao Senhor. Isso é perfeito, isso é maravilhoso. Então é sempre bom estar com um pedacinho do corpo. E hoje, eu agora à tarde estava deitada em casa, pensando e orando, e eu vi que era ceia, e eu fiquei entre falar sobre a ceia ou falar sobre esse tema, e meu coração ficou muito dividido, eu comecei a pedir direção ao Senhor, e aí, em um determinado momento, eu disse, não, eu vou falar sobre a ceia mesmo, né? Hoje é noite de ceia. E aí o pastor falou, nós precisamos ser como a mulher samaritana. Eu falei, já entendi, vou voltar para cá. Então, eu quero meditar com os irmãos nesse texto, em João, capítulo 4. Se você tiver com sua Bíblia aí, você deixa ela aberta, que a gente vai ler alguns versículos. João, capítulo 4. A gente vai começar no versículo 4, mas aí você não fecha a sua Bíblia, não, porque depois a gente vai continuar. Eu esqueci de pegar um exemplar aqui, mas no final do culto, acredito que vai estar arrumadinho ali fora o meu livro. Eu acho que eu já trouxe aqui, né? Já trouxe um olhar para o devocional. Nesse momento eu estou sem o primeiro de muitos, que foi o primeiro livro, mas hoje eu trouxe um olhar para o devocional e trouxe também um projeto que ele tinha no meu coração. Eu era muito feliz eu tinha muito anseio de fazer esse projeto, e antigamente eu fazia à mão, que era um caderno de oração. Eu sempre gostei muito da dinâmica de anotar orações. Eu aprendo muito e me concentro muito enquanto eu leio e oro anotando. Vocês têm o hábito de fazer isso, gente? Gente, é muito bom. Há mais ou menos uns 2, 3 meses atrás, eu fui arrumar meus livros e achei um caderno de oração da minha adolescência. Irmãos, vocês não têm ideia do quanto eu agradeci a Deus por uma porção de oração que Ele não respondeu. Falei, Senhor, obrigado que o Senhor não fez isso. Mas também louvei o nome dEle por tantas coisas que eu anotava lá, e o Senhor já me deu a oportunidade de viver. Então é bom a gente fazer isso. E aí lá no final vai estar o caderno de oração e o livro também. Diz assim a palavra do Senhor, João, capítulo 4, versículo 4. E era-lhe necessário passar por Samaria. Nós vamos começar por aqui. O Evangelho de João, ele é um evangelho diferente. Quando a gente vai estudar o Novo Testamento, eu sei que vocês estão estudando aqui, né? Estão nas cartas paulinas, em Tessalonicenses agora, já passaram por Colossenses, né? E quando a gente vai estudar o Evangelho, quando a gente estuda Mateus, Marcos e Lucas, a gente chama de sinótico, que são os parecidos, os similares. As histórias têm muitas coisas em comum, eles falam mais ou menos do mesmo jeito, das mesmas coisas, e isso é bom. Apesar de cada um ter o seu foco, Mateus, por exemplo, fala para os judeus, Marcos vai focar mais nos gentios. Apesar de cada um ter o seu foco, eles conversam, né, de maneira parecida. Tanto que tem história que você consegue ler nos 3 evangelhos e cada uma vai dar mais detalhes, vai complementando. Só que quando a gente chega em João, ele vai por um caminho completamente diferente. Ele constrói uma narrativa, é um evangelho,
é as boas novas, conta a vida de Jesus, mas ele faz uma questão de trazer um aprofundamento. João vai dar voz a alguns diálogos que não aparecem em outros textos. Aqui você vai encontrar a conversa de Jesus com Nicodemos, que tem um versículo mais famoso, né, da história, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, já foi citado aqui. Aqui a gente encontra Jesus com Lázaro, Marta e Maria, que também tem diálogo, tem as emoções de Jesus expostas, né? É o texto que tem o menor versículo da Bíblia, João 11, que diz que Jesus chorou. Então, João, ele se preocupa de trazer o Jesus, que é Deus. Ele já começa dizendo, no princípio, ele estava lá. Ele é o verbo, ele é o início, a criação. Mas, em contrapartida, ele também faz questão de trazer o Jesus humano. O Jesus gente, o Jesus que veio à Terra. E eu, particularmente, irmãos, gosto muito mais da perspectiva de pensar num Jesus que viveu por mim, do que um Jesus que pura e simplesmente morreu por mim. Conseguem perceber a diferença? Jesus veio à Terra para morrer por nós, dar a vida na cruz e ressuscitar ao terceiro dia. Ele veio para pegar a chave da morte e para a glória de Deus Pai. Ele fez isso, o plano foi completo. Mas ele também decidiu viver uma vida comum, cotidiana. Infelizmente, ninguém cuidou de fazer essa parte, né, escrever. Mas eu, particularmente, queria muito saber o que Jesus fez, como é que foi a vida de Jesus, do nascimento aos 30 anos. Quem gostaria de saber disso? Não tem muita coisa, né? Só Lucas que vai contar ali que nos 12 anos ele se perde da família, vai parar no templo. A gente não tem muita informação. Mas eu gosto de pensar que Jesus escolheu ser um bebê, vir como um bebê, ele se permitiu vir como um estado de vulnerabilidade imensa, irmãos. Quando nasce um bebezinho, por exemplo, de animal, muitas raças, muitas espécies conseguem pelo menos se levantar para mamar. O bezerrinho, ele nasce, se equilibra nas pernas e já vai mamar. O recém-nascido, ele é tão vulnerável que se você colocar um recém-nascido ali parado, ali ele vai ficar. Nem rolar ele consegue, ele precisa de um total cuidado. Hoje eu vi um recém-nascido de um mesinho tão pequenininho, todo enroladinho. Jesus, o Criador de todas as coisas, escolheu se permitir vir vulnerável, dependendo de Maria para cuidar dele, senão ele morreria. Ele decidiu e escolheu e se permitiu passar por todas as situações que eu e você passamos. E isso me encanta na perspectiva de Jesus, porque a gente serve a um Deus que nos conhece, não porque Ele pura e simplesmente nos criou, ou porque conhece na teoria. Nós servimos a um Deus que nos conhece porque Ele viveu o que a gente vive. E aí, enquanto estava rolando o louvor, eu li rapidamente o texto da ceia, 1 Coríntios 11, 23, ele diz assim, porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, em que na noite em que foi traído. Já parou para pensar nisso? Irmão, se é eu e você, não importa o propósito, eu posso estar focada, cheguei lá, fui traída, eu não faço mais nada. Quem não fazia também mais nada? Falava, morra todo mundo, seu desgramento. E a referência é na noite em que foi traído, seguindo o plano. Então, Jesus sabe o que é ser traído. A gente fala muito mal de Judas que vendeu e de Pedro que negou. Mas cadê os outros 9? Porque só um acompanhou João. Jesus já ficou sozinho, já sentiu fome. Quem aqui vira um monstro quando sente fome? Tem gente que, se o culto der 12:01, ele já... O pastor tem que já repreender, né? Porque de manhã a fome não aguenta. Sentiu sede, então ele escolhe ter uma vida de vulnerabilidade para mostrar que é possível seguir uma vida de vulnerabilidade fiel até o fim. E por isso ele se faz um Deus do qual a gente pode olhar para ele e se sentir seguro, irmãos. Ele não é distante. Ele não é impessoal. Apesar de Jesus ter vindo à terra e ter dado muita atenção às multidões, e o pastor falava sobre o crescimento do evangelho no Brasil, o crescimento do evangelho no Brasil é um fenômeno que muito me preocupa, irmãos. Nós estamos ficando mais crentes, mas não estamos parecendo mais o reino dos céus. Alguma coisa nessa conta está batendo errado.
E viramos o evangelho de multidão. Hoje eu, particularmente, congrego numa igreja expressiva, grande. Esses dias eu fui no mercado, eu passando no caixa, conversando com a menina falou assim, eu sou da igreja Novos Começos do Taboré. Eu falei, eu também. Ela, é mesmo? Eu falei, é mesmo. A gente nunca se viu lá. Então, o evangelho das multidões, o evangelho impessoal, o evangelho que não sabe o nome, irmãos. Que não sabe o nome das pessoas, que nos conhece, que nos vê os rostos, que às vezes está num ambiente tão escuro, que não contempla a face um do outro. E aí a gente começa a achar que a vida com Jesus é assim, é a nível de multidão, é a nível de massa. Deixa eu te explicar uma coisa, Jesus teve compaixão da multidão, alimentou a multidão, se preocupou com ela, mas Jesus não se relaciona tão somente a nível de multidão, não. Ele se relaciona de maneira pessoal, íntima. E isso é uma coisa maravilhosa, tanto que existe uma expectativa do nosso Senhor que a gente congregue, que a gente vive em comunhão. A Bíblia diz, é na comunhão que o Senhor ordena a bênção, o nome dele é Emanuel, Deus conosco. Essa coisa aqui é maravilhosa, eu gosto de irmãos, eu gosto disso. Eu gosto desse negócio de vir para o seu irmão e diga, quem não gosta? Mas eu gosto. Dê a mão. É bom, irmãos. Mas, mesmo com toda essa expectativa que vivamos em comunhão como um grupo, ele tem prazer em se relacionar de maneira íntima e pessoal. Tanto que existe um convite a entra no teu quarto. Irmãos, o quarto é um ambiente extremamente íntimo, pessoal. Fala a verdade, quando uma visita chega na tua casa de surpresa, você joga a bagunça inteira para o quarto. Quem já viu isso? Que é o único lugar que ela não vai. O banheiro tem que estar ok. A cozinha você joga tudo no quarto. Lugar de pouco acesso. E existe um convite do Senhor. Jesus nos ensina. Eu quero te encontrar no grupo. Eu quero te encontrar na igreja. Mas eu também quero te encontrar lá. Porque eu sou um Deus que eu sou Deus, mas ao abrir mão da minha glória, fui obediente até me tornar homem, e sendo homem, fui obediente até a morte e morte de cruz. Eu vim fazer isso, eu escolhi descer à sua altura para te compreender e para que você me compreendesse. Então, existe uma expectativa de Jesus de ter um relacionamento conosco pessoal e íntimo, apesar de muitas vezes a gente acabar considerando, tudo bem que agora não, porque a gente viveu uma migração. Mas quem é do Evangelho há mais de pelo menos 20 anos vai lembrar que antigamente existia uma cultura de um Deus muito distante, né? Um Senhor que dava medo, né? Era sempre uma coisa assim muito impessoal, muito... Aí depois a gente migrou também para o Deus Pai, que é uma coisa já também muito íntima, muito... É achar o equilíbrio, porque Ele é amor, mas também é justiça. Porém, o que eu quero falar nessa noite aqui com os irmãos é sobre essa expectativa de Jesus de se relacionar de maneira íntima e pessoal com cada um. E por que eu comecei com esse versículo? Era-lhe necessário passar por Samaria. Quando a gente estuda isso no original, a gente vê que a palavra ali é literalmente necessidade, como se a geografia o obrigasse a fazer isso. E, na verdade, não era. Samaria poderia ser um dos caminhos de fácil acesso, mas não era o único caminho para que Jesus fizesse o trajeto que ele queria fazer. Geograficamente falando, que eu estou dizendo. Não era. Se ele quisesse ir por outro lugar, dava para ele ir. Ele não era obrigado. Não é a mesma coisa de você estar em Niterói para você chegar no Rio, necessariamente você precisar pegar a ponte ou a barca. Não era isso. Ele poderia fazer uma outra rota. E detalhe, todo judeu preferia fazer outra rota. Porque quem era o povo de Samaria? O povo de Samaria era um povo mestiço. O povo de Samaria era uma das tribos de Israel que se casou com outras pessoas e fez o povo misturado ali, literalmente mestiço. Então, os de Samaria, eles conheciam a cultura de Israel, eles conheciam o Deus de Israel, mas os judeus legítimos não os consideravam impuro. Então, havia divisão. Se Jesus
fosse como os mestres da lei e os religiosos, na verdade, tudo que Jesus ia fazer era não passar por Samaria. Até porque, se você continuar lendo o texto, ele não tinha absolutamente nada para fazer lá. Não tinha um compromisso, não tinha a casa de alguém para visitar, não tinha um culto marcado, ele não ia passar naquela sinagoga. Não, ele queria chegar do outro lado, mas ele escolhe aquele caminho, porque ele sabia que ali tinha uma pessoa que precisava ser íntima e particularmente amada. Aí a Bíblia diz que ele faz esse caminho, passa por Samaria, chega no poço meio-dia e fala para os discípulos: vão, eu vou ficar sozinho. E eu acho essa parte sensacional. Porque a Bíblia diz que ele fica sentado ali sozinho e a mulher vem. Por que ele fica sozinho? Porque, como eu disse, os judeus não se relacionavam bem com os samaritanos. E ele faz questão de só ele estar ali. Porque se os discípulos tivessem, talvez aquela mulher naquela tarde, ao invés de encontrar o amor, ia encontrar um olhar meio torto. Quem entendeu o que eu falei aqui? Se está um discípulo ali, talvez olhasse e falasse assim: lá vem essa gente. E às vezes a gente acha que o amor de Jesus é como o amor dos seres humanos. Hoje, irmãos, tudo tem a ver com interesse. Eu confesso aos irmãos que eu ando um pouco cansado dessa história de network. Antigamente a gente simplesmente conhecia as pessoas. Quem era desse tempo? Tu conhecia, às vezes nem sabia o que a pessoa fazia, e depois você descobria, conhecendo. Se fosse uma pessoa legal, tu convivia. Se não fosse uma pessoa tão legal assim, você passava de largo, e estava tudo certo. Hoje em dia não, hoje em dia as relações são todas por interesse. Ou é porque pode conseguir uma vaga em algum lugar, ou é porque é conhecido, ou é porque tem muito seguidor no Instagram, ou porque pode conseguir uma porta aberta. Tudo por interesse, tudo tem a ver com isso. E as pessoas vão selecionando quem elas querem por características físicas, por questões culturais. Irmãos, tem mais ou menos um mês e meio, eu e minha irmã fomos para Brasília. Aí a gente foi, eu fui pregar, e minha irmã sempre me acompanha nas viagens. Nós fomos de boa. Na volta, a gente entrou no avião e tinha já uma pessoa sentada, né? São 3 cadeirinhas. A pessoa estava sentada no corredor, uma mulher. E eu cheguei e falei assim: meu lugar é o da janela. Aí ela me olhou assim e falou assim: você está sentada aqui? Eu falei: sim, eu e ela. Aí ela foi, levantou, saiu, a gente entrou. O que eu pensei? Ela vai voltar e vai sentar no lugar dela, né? Não. Ela chamou, a aeromoça falou: não quero sentar do lado delas, eu quero outro lugar. Eu estou falando de 2 meses. E aí, nem foi uma aeromoça, foi um homem, né, um comissário. Aí ele falou assim: olha, se o seu lugar é aqui, você vai ter que ficar aí. E ela falou: não quero ficar perto delas. E aí eles começaram a discutir, todo mundo foi sentando, o pessoal já foi ficando impaciente, e ela não queria sentar. E aí ele falou assim: olha, ou você desce do avião, ou você senta aí. Depois que o avião decolar, eu te arrumo um outro lugar. E aí ela sentou, a minha irmã estava sentada no meio, ela deu uma cruzadinha de perna para não encostar na minha irmã. Aquilo me deu uma crise de riso. Eu falei: não quer encostar em você não, minha irmã, estou vendo. E aí... Mas era sério, irmão, a gente estava sofrendo racismo. E aí a moça do outro lado começou a filmar. Estava com uma garotinha, né? Começou, porque hoje em dia, né, sempre alguém já saca o celular para filmar. E aí o avião decolou, passou um tempo, quando liberou para sair o cinto, ela levantou e ela achou outro lugar. O comissário não achou, mas ela não voltou mais para sentar no nosso lugar. Acredito que ela deve ter visto um banco vazio e sentou. Então, irmãos, as pessoas hoje, elas fazem segregação por cor, por condição financeira, por lugar, por tudo. Por tudo. Tudo é um pré-requisito para se relacionar ou não. Infelizmente, às vezes a gente nem se deixa conhecer as pessoas, mas as nossas barreiras culturais, financeiras, tantas barreiras, nos impedem de ter um amor genuíno. A gente prega isso, mas é muito difícil, porque às vezes a gente coloca as barreiras na frente. É uma realidade. Mas Jesus, mesmo sabendo disso, vai ao encontro dela. E a primeira coisa que eu quero te dizer sobre o amor de Jesus: o amor de Jesus vai ao nosso encontro, mesmo quando ninguém mais quer ir. Lembra da história de Paulo? A Bíblia diz que Paulo estava com carta indo para Damasco perseguir os cristãos. Aí Jesus aparece para Paulo. Eu brinco, né, que foi o próprio Jesus que apareceu para Paulo, porque nenhum missionário queria ir. Aí Jesus se revela através de uma luz. Ele pergunta: quem és tu? Aí Jesus fala: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Jesus se revela para Paulo, Paulo se converte, fica cego. Depois o próprio Jesus fala para Ananias: vai lá porque ele precisa recuperar a visão. Ananias responde: eu não vou não, ele mata crente.
Às vezes, para nós, seres humanos, é difícil amar. Irmãos, eu sei que a gente tem que amar, que é um mandamento, que é uma escolha, mas às vezes é realmente muito difícil. Tem gente que é quase anti-amável. Quem já viu gente assim? Tu fala, eu estou tentando, cara. Mas Jesus nos encontra em lugares completamente inesperados, irmãos. Jesus encontrou Pedro, Tiago e João depois de uma noite sem ganhar nada. Trabalharam e não ganharam nada. Ainda fedendo a peixe. Quem gosta de gente fedendo a peixe? Jesus encontra eles lá. O amor de Jesus, ele tem a capacidade de nos encontrar onde estamos. Porém, ele não nos deixa lá. Ele nos resgata desse lugar. Então, Jesus encontra com a mulher meio-dia, e meio-dia é um horário difícil. João faz questão de registrar que foi meio-dia, porque ninguém mais ia ao poço meio-dia. As mulheres buscavam água ou de manhã cedo para conseguir dar conta de fazer tudo do dia, ou à tarde, quando o sol já estava baixando, e vinham os pastores dar água para as ovelhas, e tiravam as pedras, as tampas dos poços. Então, o poço, como o poço era um lugar que alimentava a cidade, também era um point, um lugar de encontro, né? Um ponto de encontro. E as pessoas ou se encontravam de manhã ou se encontravam à tarde. O sol nesses lugares é muito árido, nesse ambiente, né? Um sol muito forte. Então, meio-dia não era comum, irmãos. Ninguém saía para pegar água meio-dia. Ela vai nesse horário porque ela sabe que o normal é não encontrar com mais ninguém, porque ela estava cansada de lidar com o julgamento, de lidar com os olhares, de lidar com as conjecturas das pessoas. E às vezes é muito difícil realmente conviver. O ser humano é muito cruel, irmãos. Às vezes é difícil conviver. Às vezes a nossa tendência é recuar mesmo. A gente prefere pegar o sol escaldante na cabeça do que pegar um olhar condenador. E a Bíblia diz que ela vai ali na expectativa de fugir de uma sociedade que talvez não compreendesse a situação dela. E talvez também ela fosse uma pessoa difícil de ser compreendida, irmãos. Porque cá para nós, a mulher já tinha tido 5 maridos. A gente não sabe se foi 5 que ela foi casando, ela era viúva, ou se ela tinha o costume de pegar o marido dos outros. O que a gente sabe é que ela também tinha um histórico difícil. Porque tem gente também que fala assim, ninguém me ama, mas tu também não se esforça. Não tem como ninguém te amar. Mas aí é que está, mesmo nas nossas relações pessoais, sendo muito difícil, Jesus vem e vai ao encontro dela para mostrar assim, eu sei que lidar com pessoas é difícil, mas se eu conseguir, você também consegue. E se você não consegue fazer pelas suas próprias forças, então faça por mim. Porque quem é pai e mãe sabe que quando você ama o filho, nossa, quando agrada o filho, irmãos, é muito melhor que agradar o pai. E Jesus vai ao encontro dela de maneira pessoal e íntima, rompendo todas as barreiras. Aí é interessante que, olha isso, o versículo 7 diz assim, nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os discípulos tinham ido à cidade a comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, samaritana, água para beber? Aí João faz um adeno, pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. E aqui eu preciso abrir um parênteses. Irmãos, pessoas vão ter dificuldade de amar pessoas. Deus não. Deus não tem dificuldade de amar pessoas porque Ele é amor. Ele não nos ama porque eu fiz alguma coisa para Ele retribuir. Ele nos ama porque isso é um atributo dEle, faz parte de quem Ele é. Ele não pode não amar porque Ele é amor. Porém, para nós, muitas vezes é difícil administrar e receber o amor de Jesus. Tem gente que não sabe ser amado. Principalmente as pessoas que não tiveram um exemplo de amor terreno. Jesus vira para ela e fala assim, me dá um copo d'água. Ela, ao invés de ou dar água ou responder que não, irmãos, tinha 2 respostas, sim ou não. A resposta dela foi, porque você, sendo judeu, está falando comigo, você é homem, eu sou mulher, você quer o quê comigo? Tem gente que é assim. Ao invés de responder a Cristo com um sim ou não, responde com várias barreiras, porque talvez você já foi tão rejeitado que mesmo Ele vindo com você com o coração aberto, você se sente rejeitado com as barreiras que estão na tua cabeça. Quem entendeu o que eu falei aqui?
Quem levanta todas as questões foi a própria mulher, não foi Jesus. Jesus, em momento nenhum, falou, eu sou judeu, eu sou samaritano, você é samaritano, eu sou homem, você é mulher. A divisão não estava em Jesus, a divisão estava nela. E, às vezes, pela nossa dificuldade de entender as relações terrenas, a gente começa a ter dificuldade de entender as relações com Deus. A gente não se sente amado. O amor de Jesus é um amor diferente da expectativa que a gente tem terrena. Preste atenção nisso. Hoje, à tarde, eu estava lendo o texto de Lázaro. E o texto de Lázaro é curioso, que o próprio Jesus diz, Lázaro é meu amigo. Vamos lá na casa de Lázaro que o meu amigo está doente. Gente, se é teu amigo, se é teu fechamento, você vai querer ajudar, é ou não é verdade? A Bíblia diz que mandam uma notícia para Jesus que Lázaro estava doente, Jesus demora mais 3 dias. Ele não vai rápido. Não vai. Aí ele demora 3 dias. Quando ele decide ir, ele mesmo fala, vamos lá acordar Lázaro. Aí o discípulo fala assim, se é só para acordar, então ele não está tão mal, só está dormindo. Aí Jesus fala assim, não, ele morreu. O próprio Jesus sabia que a situação do amigo dele estava piorando. Aí você pode pensar assim, poxa, Deus está vendo a minha situação piorar, então Ele não me ama. Te ama sim. O amor dele não é movido por pena. O amor dele é movido por compaixão. Às vezes a gente acha que para Ele demonstrar o nosso amor, Ele tem que fazer tudo que a gente quer. Irmãos, isso não é amor, isso é loucura. Eu amo Gael, se eu deixar Gael fazer tudo que ele quer, ele já tinha morrido. Ou matado a gente, tacado fogo na casa. Amor não é ser permissivo, amor não é tolerar tudo, amor não é aceitar tudo. A gente começa a duvidar do amor de Deus pelo que Ele faz. Aí a Bíblia diz que Ele demora 4 dias para chegar na casa de Lázaro. E aí quando Ele chega, Ele vê as irmãs desesperadas, aquela coisa toda, e Ele ressuscita Lázaro. Só que a ressurreição de Lázaro leva Jesus diretamente para o lugar da crucificação, porque ele é acusado por ressuscitar um morto de 4 dias. Então havia um plano no reino espiritual que envolvia a dor de Lázaro. Irmãos, às vezes o plano do reino envolve a minha e a sua dor. E isso não significa que Ele não nos ama. Muito pelo contrário. Isso significa que Ele confia tanto na amizade que a gente tem com Ele, que aquilo que Ele não fez na casa de mais ninguém, Ele fez na casa de Lázaro. Todo mundo que não era amigo, Jesus curou imediatamente. Agora, na casa do amigo, Ele falou, não, eu vou deixar Lázaro morrer, porque ele me ama tanto que eles vão continuar firmes, mesmo que a dor chegue lá. Ele dá conta de aguentar. Eu vou depois, vai dar certo. São coisas que Ele só faz na casa dos amigos. Então, não confunda o amor de Deus com libertinagem. Não confunda o amor de Jesus com permissividade. Isso não existe. Jesus ama essa mulher de maneira especial e íntima, para além de todas as barreiras. Não importou se ela era samaritana, não importava se ela era mulher, e assim é na minha e na sua vida. Jesus nos escolhe, porque Ele simplesmente nos escolhe. Não importa a cor da nossa pele, a nossa conta financeira, às vezes nem os nossos recursos, os estudos, Ele não leva isso em conta. Porém, mesmo passando por cima de tudo que envolve as barreiras na nossa vida, Ele também não permite que façamos tudo. Isso não existe. E aí, naquele diálogo com aquela mulher, de repente, Jesus, do absoluto nada, versículo 16, leia comigo. Ele vira para ela assim, vai, chama o teu marido e volte. Gente, eu acho isso aqui sensacional. Porque Ele acolhe ela, tudo bonitinho. Ela tem uma crise de identidade. Como é que você está me chamando para perto? Eu sou mulher, eu sou samaritana. Como é que vai ser isso? Porque a gente adora botar uma crise de identidade quando Jesus chama a gente para o ministério. Quem já viu isso? Jesus te convoca e você fala, como que eu vou fazer? Eu sou pequeno demais. Aí começa, né? Chama fulano, eu não dou conta. A gente sempre tem isso. E no meio dessa conversa sobre água, Jesus disse, se eu te der água, vai jorrar uma fonte. E ela fala, eu quero então essa água. A conversa parece estar indo bem. Eles estão falando de fonte. Jesus está dizendo, se eu liberar o que eu tenho, você não volta mais aqui. Ela fala, então eu quero. Está tudo lindo, né? Aqui já viveu esse momento de auge, presença do Senhor. Qualquer acorde que toca, você canta louvor, você chora, você dá lugar, você fala, está tudo lindo. Aí do nada, Jesus vem de voadora na tua dor. Quem já viu isso? Estava tudo tão bem, cara. Olha o versículo 13, ele diz para ela assim, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aí a mulher disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar para tirar água. Gente, o assunto aqui é água, é fluir.
Quem não quer fluir? Quem não quer um negócio para saciar a sede? Nossa, quem não quer um negócio desse? Só que aí, do nada, Jesus, no meio da conversa, fala, vai, chama o teu marido. Mas para que tocar nesse assunto? Me dá, tá da água e tá tudo certo. E a gente acha que ser amado é só receber. Irmãos, se nós não formos curados pelo amor de Cristo Jesus, as nossas fontes ficarão contaminadas pela amargura. O que é água amarga? O que é mara? Água amarga. É quando a fonte está contaminada. Não adianta Jesus implantar uma fonte em nós e a gente achar que isso é expressão de amor, sem Ele curar as nossas dores. Irmãos, se isso acontecer, a tua fonte ficará contaminada rápido. É por isso que no meio do fluir, Ele permite que a nossa dor seja tocada. Ele vai fazer isso, irmãos, com todo mundo vai passar por esse processo. Porque amor não é concordar com tudo. Amor é nos tirar do lugar da dor. Aí Jesus fala para ela, vá e chama o teu marido. A conversa do nada fica tensa, porque aquilo era a tensão da vida dela. E quando Jesus nos ama, Ele vem justamente fazer isso. Ele nos encontra no lugar de dor, mas Ele nos arranca de lá. Então, mesmo parecendo desconexo, a expectativa de Jesus é fazer com que aquilo que fere ela seja tratado e sarado, para que ela possa viver um novo tempo nele. E aí ele fala, vai, chama o teu marido, porque o amor de Jesus é um amor de confronto. E aí hoje eu estava almoçando na casa de uns amigos, né? E aí um amigo contou que o filho de um conhecido nosso, 16 anos, disse que não vai mais estudar. Falou que não quer mais estudar, vai abandonar os estudos, porque ele faz um trabalho na internet, já ganha um dinheiro, então ele não precisa mais de estudar. E o pai dele está analisando a possibilidade dele realmente largar a escola. Irmãos, eu lembro que esse tipo de conversa na minha casa eu não podia existir. Se eu falasse que não queria mais estudar, minha mãe ia falar, então morre. Porque, né? Não tinha essa conversa. Não tinha essa possibilidade de pensar, por mais que eu falasse, mãe, vou trabalhar, vou ajudar em casa. Não. Não tinha negociação. Hoje em dia, o que se chamam de amor está virando uma libertinagem, irmãos, o que a gente chama de educação positiva. Sim, tem que ter diálogo, tem que ter olho no olho, você tem que respeitar o sentimento das crianças, mas simplesmente permitir que um ser faça tudo o que quer é loucura, irmãos. O amor de Deus não vai permitir que a gente faça tudo que a gente quer. Não é assim que funciona. Muito pelo contrário, o amor de Deus nos corrige, porque a correção é uma forma de te proteger. É uma forma de te guardar. Talvez no primeiro momento a gente não entenda os nãos do Senhor, mas isso também é expressão de amor, porque tem sim que vai nos afastar da presença dEle, vai nos afastar do propósito, vai distorcer a nossa identidade. Então o não também é amor. E Jesus confronta a mulher para que quando ela recebesse de fato a fonte, ela estivesse sarada e curada, irmãos. O amor de Jesus ainda traz confronto. Eu sei que se prega hoje uma sensação de que Ele vai permitir que façamos tudo em nome do amor. Ele vai continuar te amando. Porém, se Ele tiver que seguir, e a gente não acompanhar, isso também acontece, tá? Bíblia, jovem rico. Jovem rico encontrou com Jesus, falou, o que eu faço para entrar na vida eterna? Eu tenho cumprido todos os mandamentos. Aí Jesus fala, ok, então tá bênção. Aí ele fala assim, não, mas eu quero ser perfeito. Aí Jesus, se querem ser perfeitos, vende tudo que tem e me segue, vem ser discípulo também. A Bíblia diz que ele não vende. Sabe como é que acaba essa conversa? Jesus vai embora e ele fica, irmãos. E acabou. O que aconteceu depois não se sabe, porque depois Jesus vai para a cruz e ressuscita. Ele perdeu a oportunidade da vida dele de andar com Jesus na terra. Acabou, ele preferiu ficar com dinheiro. Hoje em dia a gente prega uma sensação de que Jesus fica ali implorando, fica comigo, por favor, morri por ti. Fica, irmãos. Ele corre atrás de nós, mas tudo tem limite. Ele corre atrás da gente, mas tem limite. Lembra do filho pródigo? O pastor saiu atrás da ovelha, a mulher saiu atrás da dracma. O pai não foi atrás do filho. O filho é que caiu em si. Ele falou, gente, estou comendo bolota de porco na casa do meu pai, tem banquete. Vou voltar. O amor de Jesus é um amor que a mesa sempre vai estar posta, mas nós, como filhos, temos que querer sentar nela.
Porque não adianta ser servido um maravilhoso banquete se a gente não tem fome. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então, sim, o amor de Deus ainda vai passar pelo confronto. E glória a Deus por isso. Porque é no confronto que somos sarados, é no confronto que nós somos mudados, é no confronto que existe o processo da santificação. É no confronto, irmãos. É quando ele vai naquele lugar aonde a gente não quer voltar. Mas que quando ele resolve, a gente fica leve. Aí a Bíblia diz que Jesus fala para ela assim: vai e chama o teu marido. Aí ela fala assim: vejo que tu és profeta. Sabe que eu tenho problema nessa área? Sabe que eu estou com luta na vida sentimental? Aí ela fala: nossos pais adoravam aqui, nesse monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é um lugar certo de adorar. Aí ela leva a conversa para a religiosidade. Vamos falar de monte? Vamos falar de templo? Vamos falar de Jacó? Irmãos, templo, monte, Jacó, a história é maravilhosa, mas a expectativa de Jesus é que a história seja apenas uma condução de uma vida íntima. Aí sabe qual é a resposta de Jesus para ela? Eu sei disso tudo. Eu sei que uns adoram no monte de lá, eu sei que uns adoram no monte de cá, eu sei que aqui tem, o poço é de Jacó, eu sei de todas essas histórias, mas eu estou cansado de gente que só sabe a teoria. Eu estou procurando os verdadeiros. Tu quer ser uma verdadeira? Eu vim atrás dos verdadeiros adoradores, a galera que adora em espírito e em verdade, a galera que quer passar tempo comigo, a galera que quer sentir o meu amor, a galera que quer orar, quer chorar no ônibus. Quem já passou por isso aqui? Tu indo trabalhar, começa a ouvir uma canção, de repente a presença te envolve, você começa ali a adorar. Quando você olha para o lado, o passageiro está assim para a tua cara. E você não está nem aí, porque você está no seu momento com Deus. Irmão, saber de teoria, agora todo mundo sabe. A gente anda ali no centro de Alcântara, tudo quanto é loja está cantando louvor. O evangelho se popularizou. Irmãos, hoje em dia até os bandidos são crentes. Quem já viu isso? São. Eu não estou brincando, irmãos. As favelas do Rio agora estão com o nome das regiões, das tribos. É um evangelho que não muda mais, irmãos. Porque a gente acha que esse amor virou essa permissão toda. O Senhor nos acolhe, Ele nos abraça, mas Ele também nos corrige. E glória a Deus por isso. Porque quando nós nos convertemos, precisamos nos tornar a semelhança de quem Ele é. Então, o convite de Jesus para essa mulher não é: vire uma versão melhorada de uma judia. Vire uma hebreia, vire uma israelita. O convite de Jesus é: vire uma adoradora. Ao invés de idolatrar o relacionamento terreno, ficar correndo atrás de vários relacionamentos terrenos, se relacione comigo. A cura vai vir. E assim Ele derrama o amor sobre ela. Versículo 26 diz assim: então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Note que a conversa começa com água. É um pretexto que Jesus arruma porque era o que ela tinha ido buscar. Ele começa falando com ela: me dê um copo d'água. Ela fica com dificuldade de entender a chamada de Jesus para o relacionamento. Mas Jesus começa a aprofundar e diz: se eu te der essa água que eu tenho, você não vai mais ter sede. É um convite a receber aquilo que o Senhor tem para nós, e isso é uma bênção. Ela aceita, Jesus toca na dor dela, na expectativa de restaurar essa confusão que ela vivia no relacionamento, e logo em seguida Ele se revela para ela inteiramente, de maneira completa. Isso é interessante porque até então Jesus já estava discipulando os 12 há um bom tempo, já tinha percorrido uma carreira de fé. Mas mesmo assim, Jesus nunca tinha dito que o Messias era ele. Na verdade, quando alguém tinha a conjectura de que ele de fato era o Messias, ele falava para a pessoa assim: não conta para ninguém não, por hora não conta não, vamos deixar em segredo. Me chama de mestre, me chama de profeta, Messias ainda não, espera a hora certa para dizer que eu sou Messias. Mas ele vai se relacionando com ela de uma maneira tão profunda, que ele começa a revelar quem ele é. Ela diz assim: tu és um profeta porque você sabe da minha vida? Ele fala: não, eu sou mais do que isso. Eu sou aquele que foi anunciado. Eu sou aquele que deveria vir para te resgatar. E o relacionamento com Jesus, o amor de Jesus é assim: Ele progressivamente vai nos mostrando quem Ele é. É muito bom se relacionar com Jesus, porque cada vez mais você vai conhecendo, vai prosseguindo em conhecer. E, irmãos, quando alguém diz assim: eu já vi tudo, ele não entendeu nada sobre o Evangelho. Porque o Evangelho é novidade de vida.
E se o apóstolo Paulo, que foi no terceiro céu, disse: ó profundidade das riquezas, o saber e o conhecer de Deus, como são insondáveis os seus caminhos, os seus juízos. Irmãos, tem muito para conhecer dele. E quanto mais a gente conversa com ele, quanto mais a gente se relaciona com ele, mais segredo ele conta. Isso é amor. Então, os 12 que abriram mão da vida, abriu mão de tudo, abriu mão da pesca maravilhosa, andava com ele dia e noite, ele nunca contou, mas para aquela mulher ele decidiu contar, porque ela precisava conhecer quem ele era na totalidade. E Jesus abre e diz: eu sou o Messias, eu sou o enviado de Deus. E aí, acontece uma coisa extraordinária, e eu sempre amei muito esse texto, sabe, pastor? Porque desde que eu me converti, desde a minha conversão, esse texto sempre falou muito comigo sobre essa restauração em amor que Deus faz e ressignifica a nossa história. E aí eu sempre penso em mim. Eu morava num morro ali no Fonseca, na São José. É um morro do lado do Bumba. São José talvez você não conheça, mas o Bumba todo mundo já ouviu falar. Quem já ouviu falar do Bumba? Aquele morro que deslizou e desceu. Eu morava ali. Uma família simples, uma família humilde. Nós morávamos literalmente na quarta casa de cima para baixo. As últimas casas do morro, morávamos lá. Eu, minha mãe, minha irmã, minha mãe doméstica, sempre trabalhando em casa de família, tudo com muita dificuldade, sempre pouco. E com aquele olhar, né? Sabe quando você mora em comunidade e as pessoas meio que vão já determinando o seu destino? Não vai dar em nada. E, infelizmente, irmãos, hoje em dia, quando eu não tenho tanto contato assim com as pessoas que eu convivi na minha adolescência, porque hoje eu já não moro mais lá, agora eu sou aqui de São Gonçalo, não estou mais lá em Niterói, mas de vez em quando eu encontro com uma. Muitas tiveram um destino tão ruim, engravidaram na adolescência, pararam de estudar, outros foram presos, se envolveram com coisas erradas, tantas coisas difíceis foram acontecendo. Mas, irmãos, eu lembro que um dia Jesus entendeu que era necessário passar pela São José. O amor dele me encontrou lá. Irmãos, sabe como que Jesus me achou? Eu morava lá em cima, mas eu tinha uma amiga que morava mais em cima. Aí ela arrumou um namorado cristão. Aí ela falou assim para mim: Carmozina, deixa meu namorado guardar a bicicleta na tua casa, porque para ele não ter que levar até lá em cima no pico. Eu falava: deixo. Aí eu abri o portão para ele guardar a bicicleta, ele falava oi, eu falava oi. Só isso. Um dia ele falou assim: menina, você sabia que meu pai é pastor? Eu falei: não sabia não. Ele quer ir lá na minha igreja? Eu falei: não, não quero ir não. Gostaria não. Irmãos, aquele menino insistiu. Hoje eu não vou lembrar com exatidão, mas pelo menos meses. E o dia que eu falei para ele assim: ai, para de me chamar. Ele falou assim: então, deixa que Deus vai falar contigo. Eu falei: até parece que Deus fala com pessoas assim. Irmãos, daquele dia em diante eu nunca mais dormi. De verdade. Aí um dia eu parei ele e falei: me leva lá na tua igreja. E assim o Senhor me encontrou. Foi tocando em algumas feridas, resolvendo questões de paternidade que era difícil de compreender, porque para mim era muito complicado entender o amor de Deus, já que meu pai da terra decidiu me abandonar para morar com uma família na outra rua. Como que Deus me ama se nem meu pai que está ali me ama? Como é difícil entender isso. E o Senhor foi trabalhando, foi curando, foi cuidando, foi confrontando, que eu me lembro que no meu casamento, eu orando, subi no monte, pedindo a Deus para abençoar, e um dia o Senhor falou comigo: Carmozina, você está com uma brecha aberta, você está em pecado. Eu falei: que isso? Estou jejuando, estou orando, não estou nem encostando no varão, que pecado. Me mostra o que é, Senhor. E o Senhor falou comigo: você não convidou o seu pai para entrar contigo, ele está vivo. Deus te confronta para te curar, irmãos. Ele não puxa assunto de marido à toa, não. O amor dele não vai deixar você morrer doente. Deus não é aquele amigo que fica amaciando o ego, sabe? Sabe amigo que concorda com tudo? Você fala assim: vou pintar essa parede de branco. Ele fala: branco é lindo, deixa claro. Aí você fala: vou botar preto. Ele fala: não, preto está na moda. Gente, se preocupa com gente assim. Porque gente que não te corrige, na verdade, não te ama. Se concorda com tudo, tem alguma coisa errada. Porque se deixa você ir para o inferno. Então o Senhor foi me confrontando. Eu chamei meu pai entrou comigo, chegou com todo engomadinho num terno. Aluguei, ficou bem? Eu falei: ficou, amado, ficou ótimo.
Aí eu morro de rir com ele, que agora todo dia ele me manda uma mensagenzinha me evangelizando, só que ele não é crente. Aí ele me manda, bom dia, aí um Jesus saindo de uma flor, assim. A gente morre de rir, eu e minhas irmãs, eu falo, o que está acontecendo, meu Deus? Mas o Senhor está trabalhando. Então, Jesus, ele vai nos conduzindo e ele vai liberando fontes, águas que vão jorrando. Mas o amor dele não é só sobre te dar, te dar, te dar. Ele vai nos abençoar com aquilo que queremos, com aquilo que precisamos. Mas o amor dele também é processo de cura. O amor dele é processo de transformação. O amor dele é ser moldado. O amor dele é te ensinar que não é sobre ir no templo, seja nesse monte ou naquele, mas é sobre virar um verdadeiro adorador, que o adora em espírito e em verdade. Alguém que tem um coração contrito, alguém que tem um coração quebrantado. Alguém que levanta a mão com sinceridade, alguém que não vai se perder pelos pormenores da nossa convivência, vai focar em Jesus. E toda vez que eu olho para esse texto, eu me lembro da minha própria vida, porque Jesus vai se revelando, ele vai falando, ele vai curando, ele vai tocando. E, de repente, ele libera um propósito na vida dessa mulher. Porque no versículo 28 diz assim, então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo. Versículo 28. Para mim, esse trecho aqui, irmãos, é o resumo da minha vida. A mulher saiu de casa com um cântaro. O que era o cântaro? Era um vaso de barro grande assim para pegar água. Ela saiu de casa com isso, para buscar a necessidade dela. Irmãos, somos eu e você no nosso cotidiano. Amanhã tu levanta, sei lá que horas da manhã para buscar a tua necessidade, irmãos. E agora a gente tem que buscar de verdade, porque o café está R$40. Irmãos, esses dias eu cheguei no mercado e falei para o moço, eu quero meio quilo de contrafilé em bife. O moço, ao invés de botar meio, botou 1. Olhei na etiqueta, R$64. Irmãos, eu fiquei muito reflexiva. Falei, tem 7 bifes aqui, cara. De verdade. O pessoal no mercado vivendo e eu parado olhando. Falei, cara, quem tem 3 filhos, 4, como é que faz? Filho adolescente. Que come até o reboco. Quem já viu? As crianças entrando de férias agora, tudo caro. Irmão, não está dando conta de ser um cântaro, não, irmãos. A gente tem que estar com uns 3, 4. Eu e você buscando as nossas necessidades, vivendo a nossa vida cotidiana, achando que todo dia vai ser sempre igual, sempre do mesmo jeito. Só que um dia, para a glória do nome dele, ele estava sentado lá, no meio da tua necessidade, para te encontrar e te dizer, você não é só isso, a sua vida não é só vir aqui buscar água. Tem mais, tem muito mais. Tem a minha presença. E no versículo 28 diz que o impacto do encontro com Jesus foi tão grande que ela largou o cântaro. Aí eu fico pensando assim, que tipo de amor é esse que faz com que a nossa necessidade se torne secundária? Mateus 6,33, buscai, pois, o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É quando a gente aprende, primeiro, a orar, para não se desesperar. Confiar no amor, irmãos. E a Bíblia diz que ela larga o cântaro para voltar à cidade de onde ela estava fugindo. E existe, o amor de Jesus, ele faz isso, ele nos honra no lugar que seria a nossa vergonha. O amor de Jesus, para que o nome dele seja glorificado, nos restaura por completo. Não para que a gente diga, quem falou, quem me viu, não é sobre isso, não é sobre essa vingança que se prega aí hoje em dia, não é sobre isso, mas é sobre mostrar que quando ele nos encontra, a transformação, a mudança, a cuidado. E a Bíblia diz que ela volta para a cidade e prega a palavra do Senhor. É o treinamento missionário mais rápido que existe. Numa tarde, ela encontra com Jesus, Jesus tem um diálogo com ela, ela volta para a cidade e vira pregadora missionária. E ela começa a contar para a cidade, eu encontrei um profeta, eu encontrei um Messias, eu acho que era ele que estava por vir, eu acho que era ele que ele estava por vir, encontrei Jesus. E o mais doido que eu acho de tudo é que as pessoas dão credibilidade para ela. Irmãos, de verdade, eu imaginaria em primeiro momento o pessoal comentando assim, não é aquela mulher que fica com todo mundo? Não é
ela, aquela mulher que vai meio-dia, igual uma louca, buscar água, não é essa doidinha? Irmãos, não tem esse comentário não, o que tem é o povo pensando, será que ela encontrou mesmo? Vamos lá ver. A Bíblia diz que ela consegue mobilizar a cidade inteira para o poço. Como é que alguém sai de um lugar de esconderijo, de um lugar de solidão, de um lugar de depressão, para um lugar de ter uma voz de autoridade, cuja proclamação alcança corações? Como que você sai numa tarde? Meio-dia você é alguém que não quer ver ninguém, 6 horas da tarde você está pregando para o povo inteiro. Como que isso acontece, irmãos? O amor de Deus nos dá propósito, irmãos. O amor de Deus é que nos dá vida. A verdade é que sem o amor de Jesus, a gente já teria desistido, irmãos. Com o amor de Jesus, às vezes já é tão cansativo. Mas o amor de Jesus nos dá propósito, nos dá direção, nos dá norte. O amor de Jesus faz a gente ter compaixão em situações que a gente só teria ira. O amor de Jesus restitui a nossa voz, restitui a nossa credibilidade. E aí eu acho tão interessante quando eu vejo o pessoal lá do lugar onde eu morei, os meus amigos falando, poxa, eu sou tão abençoada através da palavra que você prega. O meu próprio pai. Esses dias ele me ligou e falou assim, Carmozina, eu quero um livro para a Cláudia. Falei, quem é a Cláudia? Ele, minha médica. Falei, tá. Aí fui, assinei o livro, levei lá. Ele falou, já dei o livro para a Cláudia, mandei Cláudia ler. Falei, tá. Glória a Deus. Você vai vendo o Senhor fazendo, o Senhor restituindo, o Senhor te dando propósito, te levando a lugares que você nunca imaginou. Talvez tudo que tinha sobre a sua vida era um decreto de morte, um decreto de pobreza, um decreto de repetir os ciclos da sua família, de repetir as coisas que eles viveram. Só que hoje você está contemplando uma história completamente diferente. Hoje você tem uma família, hoje você tem um lar, hoje você tem uma igreja para chamar de comunidade, hoje você tem um emprego, hoje você tem um dom, hoje você tem um talento, hoje você tem um lugar para pertencer, coisas que pareciam simplesmente impossíveis, mas que o amor de Jesus, quando nos encontra, nos proporciona. E ao término de tudo, Jesus dá um destino para essa mulher. A Bíblia diz no versículo 29, venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Hoje, na abertura do culto, nós fomos ministrados acerca de amar as pessoas, de não viver só um sentimento, uma ação. Mas como é que a gente passa para esse lugar? De amar aqueles que a gente nem queria encontrar. De pregar para aqueles que a gente estava se escondendo, de se importar, irmãos. Hoje em dia a gente vai vivendo a nossa vida e já é tão difícil que dirá parar para dar atenção, para cuidar do outro. Como que ela chega nesse lugar? O que ela recebeu foi tão poderoso que ela não podia conter. Era literalmente uma fonte. Uma fonte você não bota numa garrafa. Uma fonte ela jorra e vai se espalhar e vai molhar quem passa perto. A mulher virou uma fonte. E já não estava mais limitada a um cântaro. Talvez o que te impeça de amar sejam coisas que as pessoas já te fizeram, como fizeram com ela também. Talvez o que te peça de amar é porque você não se sente amado. Talvez as interrogações ainda estão na sua cabeça, mas como que ele me ama? Eu fiz tanta coisa. Como que o amor dele continua? Como que ele ainda me acolhe? O que a gente precisa é passar mais tempo com Jesus. Ouvir dele, sentir dele, sem ninguém, irmãos. Às vezes é muito discípulo para pouco Jesus. Quem entendeu o que eu falei aqui? Gasta tempo com ele. Jesus ficou com ela sozinha, só ele e ela. Vamos conversar aqui, vamos ter intimidade. Você vai entender. Eu não estou me importando com o teu passado, eu quero mudar o teu presente, porque eu vou te dar um futuro que você não tem nem ideia. E ali o amor de Jesus é derramado. E eu costumo dizer que essa história é minha, porque, de fato, quando saí do meu encontro com Jesus, ele me devolveu uma voz que eu imaginei que eu nem tinha, que eu nunca imaginei que tinha. E me permitiu pregar para pessoas também que eu nunca imaginei. O amor do Senhor nos leva a lugares, irmãos. O amor de Jesus nos levanta. O amor de Jesus nos dá credibilidade. É o amor de Jesus que faz com que o outro olhe e se sinta amado, se sinta acolhido. Se nós não recebermos esse amor, a gente não vai ter para dar.
E assim como ela se permitiu ser alcançada por Ele, eu quero fazer uma oração. Se você puder, fique de pé no seu lugar. Talvez você esteja tão apegado ao seu cântaro que você não esteja percebendo o que Jesus quer fazer. Mas tenha mais tempo com Ele, gaste mais tempo com Ele, ouça o que Ele quer te comunicar, permita que Ele toque nas suas feridas, permita que o amor dEle te transforme, para que você alcance o propósito que Ele tem para a sua vida, irmãos. O objetivo de ser amado por Jesus é esse, é transbordar esse amor. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Eu quero fazer uma oração por você, e se de alguma forma essa palavra falou o teu coração, coloque a mão sobre ele, vamos orar juntos. Senhor, nessa noite, primeiro eu quero te agradecer pelos 16 anos desta igreja, Senhor. Quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, pelas vidas que o Senhor tem curado, pelas pessoas que aqui o Senhor tem reunido e derramado o teu amor. Continue fazendo, Senhor, continue levantando, continue curando, continue sarando, Deus. Que toda investida do inimigo contra este lugar caia por terra em nome de Jesus. Que todo plano, Senhor, no mundo espiritual contra as vidas possa ser repreendido pelo poder que há no teu nome. E que esse lugar continue a prosperar, continue a ser um lugar de vida, de amor, de alegria, de acolhimento, Deus. Que continue sendo um lugar de referência, onde o teu nome é glorificado, Senhor. Abençoe cada um que aqui trabalha, investe tempo, se dedica, para que funcione, para que dê certo. A tua palavra diz que todo trabalhador é digno do salário. Deus, que todos aqueles que investem o coração neste lugar, nesta casa, nesta família, seja recompensado pelo teu amor, Senhor, e que o Senhor faça colher da semente que aqui é plantada a 30, a 60 e a 100 por um. Eu também quero orar, Deus, por nossas vidas. Às vezes é tão difícil compreender o teu amor, entender como o Senhor trabalha, entender os momentos que o Senhor toca nas feridas, os momentos que o Senhor quer tratar, curar, sarar. Às vezes é tão complicado para nós compreendermos, mas nessa noite, Senhor, eu quero te pedir, abre a nossa mente, abre o nosso entendimento para a gente entender quão profundo, alto e largo é o teu amor, Senhor. É um amor que confronta, que constrange, mas também é um amor que liberta, que cura, que sara, Senhor. É um amor que dá nova história, nova identidade, nova vida. É amor que dá propósito, é amor que dá novo caminho, novo e vivo caminho. Oh Deus, como eu me lembro de antes de te conhecer, uma vida sem propósito, Senhor, uma vida sem direção, mas o Senhor entrou no nosso caminho, na nossa história e mudou completamente a rota. Obrigado por isso, Deus, porque para muitos era decreto de morte, mas o Senhor deu vida e deu vida em abundância, Senhor. E muitos que olhavam, não entendiam muito bem a nossa vida, achavam que não ia dar certo, e hoje vem a tua presença, vem o teu trabalhar, vem o que o Senhor está fazendo. Obrigado por isso, Jesus, porque o Senhor é um Deus que foi ao nosso encontro e nos resgatou, nos curou. E se porventura tem alguém aqui, Deus, que precisa ser encontrado pelo teu amor, faça isso nesse tempo, Senhor. Que a gente não viva de poço em poço, meio-dia, se escondendo da sociedade, se escondendo dos outros por medo de julgamento, por medo de questões sociais, mas que nós possamos ser encontrados pelo teu amor. Porque quando o Senhor nos acha, o Senhor bota uma fonte dentro da gente, Deus. Aí a gente não fica mais querendo matar a sede em relacionamento humano, a gente começa a olhar para quem tu és. Oh Deus, que a nossa sede não seja de dinheiro, não seja de relacionamento terreno, mas seja de conviver com o Senhor, de ouvir a tua voz, de orar, de te buscar. Oh Deus, faz os nossos olhos se voltar para Ti. É tanta coisa nesse mundo, Senhor, tanta notícia ruim, é tanta sujeira, mas o Senhor continua sendo bom, puro e fiel. É difícil, Senhor, nos mantermos firmes em meio a tantas questões, mas que o Teu amor possa nos sustentar, Senhor. Não só essa semana ou esse mês, mas até o Senhor voltar. Nos preenche com esse amor que é verdadeiro e fiel, Deus. Desse amor, Senhor, que faz o marginalizado se tornar uma bênção. Desse amor que faz a mulher que vive à margem da sociedade se tornar uma missionária. Desse amor que faz do alcoólatra livre.
desse amor que restaura uma família que disseram que ia acabar. Esse amor que diz, Deus, que aquele que nunca ia ser nada encontre um emprego, tenha dignidade. Só o teu amor faz isso, Jesus. Um amor que cura mais do que qualquer remédio, do que qualquer clínica de reabilitação. O teu amor, Senhor, que enche o nosso coração de alegria. Deus, se alguém aqui tem falta desse amor, preenche nessa noite o nosso coração. Que a gente nunca mais duvide que o Senhor nos ama e de que o Senhor nos escolheu para um bom propósito, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém.